Êxodo, capítulo de número 8, verso de número 25. É o primeiro versículo que vamos ler. É o segundo livro da Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor, Êxodo 8, 25. Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: vão oferecer sacrifício ao seu Deus, mas não vão longe, não saiam do país, não saiam do Egito. Ainda capítulo 8, verso 28. Disse o faraó: eu os deixarei ir e oferecer sacrifício ao Senhor, o seu Deus, no deserto, mas não se afastem muito e orem por mim também. Capítulo de número 10, verso de número 11, mesmo livro do Êxodo, capítulo de número 10, verso de número 11. Disse-lhes o faraó: vocês vão mesmo precisar do Senhor quando eu deixá-los ir com as mulheres e crianças. É claro que vocês estão com más intenções. De forma alguma, verso de número 11, de forma alguma, só os homens podem ir prestar culto ao Senhor, como vocês têm pedido. E Moisés e Arão foram expulsos da presença de Faraó. Verso de número 24, do mesmo capítulo 10. Então Faraó mandou chamar Moisés e disse: vão, prestem culto ao Senhor, deixem as ovelhas e os bois, as mulheres e as crianças também podem ir. Feche seus olhos, vamos orar. Querido Jesus, mais uma vez na sua doce e augusta presença, estamos celebrando mais um dia, a paz, a vida, a alegria de poder te servir, e queremos ouvir mais uma vez a tua palavra. Fala-nos ao coração. Queremos essa noite mais uma vez sermos alimentados por ti. Onde estiver alguém que está cultuando a Deus conosco, que essa palavra os encontre, que não haja obstáculos, Senhor, que não haja nenhum empecilho à sua voz, que nenhuma ave de rapina roube as sementes que estão sendo distribuídas desse altar nessa estação. Em nome de Jesus, é assim que te pedimos, te agradecendo. Amém, amém. Semana passada, queridos, nós começamos aqui a falar sobre propostas que o diabo faz em dias difíceis. Propostas que o diabo faz em dias difíceis. Falei aos irmãos que o contexto desse texto é de escravidão, 400 anos de escravidão, e agora Faraó percebe que não tem como mais aprisionar, segurar esse povo, e ele então os libera para irem servir a Deus. Mas antes da liberação, ele faz 4 propostas. Quais? Primeiro, adore a Deus aqui no Egito mesmo. Segundo, podem ir adorar, mas não vão longe, fiquem próximos do Egito, não saiam do Egito. Terceiro, escute isso, podem ir adorar, mas deixem os jovens aqui no Egito. E quarto, vão adorar, mas deixem as finanças, as ovelhas, os bois, deixem aqui no Egito. Eu disse a semana passada que a introdução dessa palavra poderia ser muito bem aplicado às palavras do pastor Pedro. A primeira de Pedro, no capítulo 5, verso 8, ele diz assim: irmãos, quero viver, sede sóbrios e vigilantes. Por quê?
capítulo 5, verso 8: porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor como um leão, buscando alguém para devorar. Muito propriamente, eu estou fazendo aqui alusão de Faraó, uma figura do diabo. O Egito é esse mundo que nós fomos libertos. A adoração e o culto é a minha vida, é a sua vida de devoção. E é óbvio que nesses dias há uma conspiração satânica, há um apelo do diabo que vem conspirando contra a nossa vida devocional, vem conspirando contra a nossa vida de culto, porque essa reunião, ela faz parte da nossa vida devocional. Mas a vida daquele que conhece Jesus, ei, preste atenção nisso, ela precisa ser cultica. Ela não pode se restringir a 1h30, 2, 3 vezes por semana, numa reunião, em uma comunidade, em um local específico. E há uma conspiração do inferno, há uma conspiração do diabo nesses dias difíceis, e as propostas dele continuam as mesmas, para nos roubar de uma vida de devoção, de uma vida de comunhão. Eu já disse isso algumas vezes e vou repetir, que o mundo espiritual, disse o C.S. Lewis, ele é concreto, e o mundo físico é fumaça. A realidade que vivemos é rarefeita, e o mundo espiritual é denso, é real. E o mundo espiritual está em movimento nesses dias. E a semana passada eu disse aos irmãos, estou apenas repetindo o que eu falei a semana passada, é que quando nós entendemos que fomos libertos do Egito, Faraó sempre vai usar artifícios, estratégias, para nos manter presos a uma vida de escravidão. O negócio dele agora não era mais o chicote, não era mais a prisão, não era mais o trabalho escravo, agora eram propostas sedutoras para manter o povo na escravidão. Pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz que por séculos Faraó fez o povo escravo, oprimido, debaixo do chicote do trabalho forçado. E quando ele percebe que perdeu, então ele muda a estratégia, porque ele tem um propósito só: manter o ser humano debaixo de escravidão. E eu disse a semana passada e vou repetir, eu e você não fomos criados para viver em cativeiro. Eu e você não fomos criados para viver debaixo do medo. Eu e você, depois que conhecemos Jesus, fomos convidados para viver uma vida de liberdade. É aquilo que João 8,36 disse: pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sois livres. Eu creio que essa é a grande bandeira do Evangelho do Cristo. Eu creio que essa é a grande bandeira do ministério do Cristo, uma vida de liberdade. Jesus certa feita disse assim: eu sou o bom pastor, é aquele que entra por mim, ele diz, entrará e sairá. Eu acho isso incrível, porque ele não diz entrará e daí eu vou fechar a porteira, nunca mais pode sair, não. Entrará e aí ficará obrigado a viver aqui nesse lugar para sempre, não. Ele diz: aquele que entra por mim descobre o que é liberdade verdadeira. E aquele que foi livre, aquele que foi livre nunca mais vai querer ser escravo de novo do pecado e do diabo. Você pode aplaudir Jesus por essa boa palavra? E a semana passada eu falei sobre uma proposta
de Satanás, uma proposta de Faraó: adore a Deus no Egito mesmo. E a segunda: adore a Deus próximo do Egito, ou não vão longe, estejam no Egito. Eu disse a semana passada para os irmãos, e repito, esse é um pedido de Faraó que não cabe numa vida litúrgica de um cristão, porque não tem como viver uma vida dupla. Disse e repito, não tem como agradar a Deus sem desagradar o diabo. Não tem como segurar as mãos de Jesus sem soltar as mãos do diabo. Não tem como viver uma vida dupla. Não fique longe do Egito, é o apelo de Faraó aos filhos de Israel. Fiquem tão próximos que ninguém saberá o que é Israel e o que é Egito. Fiquem tão próximos que daqui a pouco ninguém vai saber o que é culto ao Faraó e o que é culto a Yahvé. Nós estamos vivendo num tempo muito difícil, disse isso a semana passada, mas também disse que nós não podemos aceitar misturar o sagrado com o profano. Disse aos irmãos que nós temos que ser a diferença, porque Jesus disse: vocês são sal da terra, vocês são luz do mundo. Você está aqui comigo, está me ouvindo? Amém? Está entendendo? Vocês são luz do mundo. Se o sal se torna insípido, não serve mais para nada, a não ser para ser jogado e pisado pelos homens. Se a luz estiver debaixo de uma mesa, para quê? Não vai adiantar, não vai servir para nada. Mas o apelo de Faraó é isso: pegue na mão de Yahvé sem soltar a mão de Faraó. Vão adorar, mas não vão longe. Vão adorar, mas mantenham-se aqui no Egito. E Moisés diz: não faremos. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre as últimas duas propostas de Faraó. Provavelmente o que eu vou falar vai confrontar muitas pessoas. Eu quero que você preste muita atenção no que eu vou falar. Faraó diz assim: vão adorar, mas deixem os jovens no Egito. Êxodo capítulo 10, verso 11. Sabe, irmãos, além de ser pastor, fundador dessa comunidade, há 21 anos pregando o Evangelho, 20 mais do que isso, desde quando eu vou completar 25 anos de casado, agora em dezembro. E faziam mais de 3 anos, há 28 anos pregando o Evangelho. Desde os 17 anos servindo ao Senhor na causa do Evangelho, liderando mocidade. Então, escute isso, há muita legitimidade no que eu vou falar nessa noite. Eu fico um pouco com dificuldade de ouvir gente que é ortodoxa e não é ortoprática. É a mesma coisa que você parar para alguém querer te ensinar a criar teus filhos sem nunca ter criado filhos. Não há legitimidade. É por isso que aquela frase do pastor Luiz Hermínio se tornou uma verdade na minha vida: não aceite crítica construtiva de quem nunca construiu nada. Por quê? Porque é preciso ter legitimidade. Nós falamos muito sobre isso nessas reuniões lá em Fortaleza. É o pastor Tiago que senta para me ouvir. Eu estava pregando e ele postou: que bom sentar para ouvir o meu pastor. E quando eu estou ouvindo ele, eu digo: que bom sentar para ouvir o Tiago, ouvir o Flávio, ouvir o Jefinho, porque só tem legitimidade para se levantar para falar quem senta-se para ouvir. E eu vim desde a minha infância, eu tenho 46 anos de vida, daqui 3 meses eu completo. E desde que eu nasci eu estou dentro da igreja. Então eu fui criança na igreja, fui adolescente na igreja, fui jovem, casei na igreja, fui consagrado ao ministério, apresentei meus filhos na igreja. Então eu tenho muita legitimidade para falar o que eu vou falar aqui essa noite. Eu estava falando isso um pouco lá em Fortaleza,
que durante toda a minha infância, adolescência e juventude, eu estava num movimento radical de igreja, onde jogar bola era pecado capital, onde você assistir televisão, meu Deus, diziam que a televisão era a cabeça do diabo, a antena era o chifre e o cabo era o rabo. E as pessoas escondiam a televisão dentro dos guarda-roupa. Quando o pastor chegava, o guarda-roupa estava fechado. Por quê? Porque era pecado, meu Deus, era capital isso. Ir para a praia, meu Deus, eu fui conhecer a praia quando eu tinha 17 anos. Quase enlouqueci quando eu vi o mar. Aí meu irmão, muito sem vergonha, disse: Adalberto, esse é o mar. Osmar, esse é o Adalberto. Por quê? Porque era pecado. Hoje eu tenho uma teoria. Eu acredito que a praia devia ser só para cristão. Já imaginou? Você tem que aceitar Jesus para ir para a praia. Já imaginou? Por quê? Porque é incrível você poder estar ali e ver as belezas que Deus criou. Tomar uma taça de vinho na sua casa. Meu Deus, disciplina total. Errado. Então eu venho desse movimento radical. E me assusta que talvez saiamos de um movimento ultra mega radical para ir para o outro extremo. E me preocupa como pastor, sabe? Essa é uma palavra pastoral para a nossa comunidade. Essa é uma palavra pastoral para você que está me assistindo ou que vai assistir essa palavra. Faraó está propondo que o único lugar para os jovens se sentir bem era perto do panteão de deuses do Egito. Faraó estava sugerindo e propondo que os pais deveriam adorar e deixar os filhos no Egito. Faraó estava propondo e sugerindo que os pais deveriam enfrentar o desafio que fosse para ir para a adoração, mas que os filhos não deveriam ir. Irmãos, essa é a proposta de Satanás há milênios. Mudam os anos, mas ele continua com a mesma estratégia. Mudam as lideranças, homens e líderes vêm, morrem e vão, e outros são levantados, mas a estratégia continua a mesma. Vão os pais, deixem os jovens aqui. Sabe, irmãos, eu tenho algo comigo que eu não quero experimentar nada que não sirva para os meus filhos. Não quero viver nada que não sirva para os meus filhos. A samaritana, quando prega para Jesus, ela diz assim: o senhor é maior que o nosso pai Jacó. Por quê? Ela diz: porque ele cavou um poço, ele bebeu do poço, e ele deu para os filhos beberem. Isso é incrível, irmãos. Essa é a palavra que eu mais preguei lá nos Estados Unidos nesses dias, nas mesas e nos cultos domésticos que a gente teve. Teve uma casa que eu comecei a liberar essa palavra e chegou uma mulher e ficou me ouvindo. De repente ela se ajoelhou e disse: eu precisava ouvir isso que você estava falando, ora por mim. Porque ontem era meu aniversário e meu filho perguntou: o que você quer de aniversário, mamãe? Eu disse: a única coisa que eu quero é você comigo, adorando aquele que vive e reina. Mas o apelo de Faraó continua o mesmo. Vão, conquistem, conheçam a Deus, mas deixem os filhos de vocês. É a mensagem que o Ed René pregou sobre as 3 cadeiras. A geração do compromisso, a geração café com leite e a geração sem compromisso nenhum. A geração do compromisso é primeiro Deus, depois eu. A geração café com leite é primeiro eu, depois Deus. E a geração sem compromisso nenhum é primeiro eu, depois eu, depois eu, depois eu, depois eu. E é isso que está em Josué. A Bíblia diz que quando Josué morreu, vem uma geração que não conheceu o Deus de Josué.
É como se essa comunidade nossa fosse transformada pelos nossos netos num terreiro de umbanda, macumba. Porque foi o que aconteceu em Israel. Por quê? Como que isso acontece? É quando nós não entendemos que Deus é um Deus geracional. É por isso que na Bíblia diz: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ou seja, o meu Deus será o Deus dos meus netos, em nome de Jesus. Esse é o nosso desafio. Não adianta cavar poço e não beber dele. Não adianta cavar poço e não dar para os filhos. Esse é o nosso desafio, irmãos. Sabe, eu quero dizer algumas coisas bem enfáticas e pastorais essa noite. Isso é um culto de ensino. Eu estou preocupado com essa geração dos meus filhos. O Azaf vai completar 14 e hoje ele chegou. Não vou contar isso, senão ele vai ficar bravo comigo. A Rairinha, 18, perguntou para mim ontem na mesa: papai, quanto que o senhor vai me dar de dinheiro para ir sair com as minhas amigas, já que eu não tenho namorado? Vou dar um dinheiro bom, minha filha. Continue assim nos próximos 5 anos. Aleluia. Mas eu estou preocupado com a geração deles, sim. Mas me preocupa muito mais com a geração dos teus filhos. Com a geração dos filhos do pastor Tiago. A Juju, que está com 3. Quantos estão, Isaac? 8. A Isabela, 4. Porque se uma apatia pegar essa geração dos meus filhos, o que a gente espera dos teus? Álvaro, eu estou preocupado com o teu menininho. Eu estou preocupado com os teus filhos, Flávio. Porque se um esfriamento, uma apostasia tomar essa geração agora, o que é que essa geração vai entregar para a próxima? Oh meu Deus! Como as coisas se tornaram difíceis. Irmãos, pense num ofício complicado hoje em dia, ser pastor. Está muito difícil hoje em dia ser pastor. Nós estávamos lá nos Estados Unidos e aí surgiu conversa de casamento na casa do irmão Adriano. Ele tem 3 meninas, 4 meninas. 3? É que são tudo igual. E aí a menina falou para mim assim: pastor, eu falei: não, ela foi tão gentil, deu seu quarto, eu vou orar para Deus preparar para você. Aí eu olhei para ela e falei: meu Deus, o que eu vou falar para ela? Falei assim: um menino muito bonito, mas acima de tudo crente. Aí parei e falei: filha, no jeito que as coisas estão no mundo, primeiro requisito agora é que seja homem. Isso é sério, gente. Se não fosse tão sério seria cômico, mas é sério. Falei: filha, então eu quero muito que seja crente, tema Jesus, mas que comece sendo homem. Porque isso está tomando proporções no mundo inteiro. Eu disse para ela: minha filha, não escolhe com quem você vai casar, porque você não sabe escolher. Faz uma coisa, escolhe com quem você não vai casar. Não vou casar com que não seja homem. Não vou casar com aquele que não ame Jesus. Não vou casar com aquele que não respeite pai e mãe. Não vou casar com aquele que não ame o culto de ensino. Falei: vai ficar bem pouquinha gente. Vai sobrar você vai ficar fácil para escolher.
Porque nós estamos vivendo uma geração complicada, considerada a geração Peter Pan, que não cresceu. Aí falei para ela: se ele jogar 2 horas de videogame solteiro, abandona. Depois que casar vai jogar 5, 6. E parece brincadeira, chefinho, mas é o comprometimento de uma geração líquida. Irmãos, vocês já pararam para pesquisar o número de suicídio entre jovens e adolescentes? Entre adolescentes e jovens? Hoje eu chamei a Lara lá na minha sala, que eu estava estudando, e disse assim: amor, você lembra de algum amigo, amiga seu, de criança ou de adolescente ou jovem, que se suicidou? Ela olhou e falou assim: não lembro. Eu falei: da minha geração, você lembra de algum? Não. Aquela geração que ia escondido no riozinho para nadar, aquela geração que jogava bola, que não tinha smartphone. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Irmãos, escute isso. Dados da OMS: 800 mil pessoas tiram as suas vidas a cada ano no mundo. Uma pessoa a cada 40 segundos. Da hora que nós começamos o culto, você tem noção de quantas pessoas já morreram, já se suicidaram? Agora pasmem, desse número, 50% dos adolescentes e jovens do mundo já falaram e já tentaram tirar suas vidas. O que está acontecendo, meu Deus? Que celeuma é essa? Esses dias vi um pastor dizendo: me preocupa o número de filhos de crente bandido. É verdade. Vai na cadeia, tem o João Batista, Isaías, Jeremias, os profetas maiores e menores estão tudo na cadeia. Apóstolo está tudo na cadeia. Mateus, Marcos, Lucas, João, Tiago, Alfeu, Bartolomeu, Tadeu, tudo na cadeia. Alguma coisa está errada. O número de segundos e terceiros casamentos. E é o apelo de Faraó: vão, pai, voem, desde que seus filhos rastejem. Ah, meu Deus. Vão, adorem, vejam anjos, sacrifiquem, mas deixe os filhos do Egito. Satanás, nós queremos te mandar uma palavra profética sobre a tua vida. Nós iremos adorar, mas nossa casa vai conosco. Nós não vamos deixar eles no Egito. Vão, deixe os filhos aqui. Irmãos, eu estava sentado com o pastor Costa Neto. É isso, né? O nome dele é Costa Neto, né? Lá de Fortaleza. Pense num homem incrível. Ele vai dar uma mentoria sobre igreja, liderança, igreja 360 graus. Incrível. Almoçamos com ele. Passamos algumas horas conversando. Irmãos, olhem para cá, por favor. E aí ele explicou todo o projeto, falou, e eu e o pastor Tiago ouvindo. E de vez em quando ele olhava para o menino do lado e dizia assim: pode falar. Aí ele entrava na mesma vibe e falando: isso aqui vai ser assim, vai ser assado, não sei o que, isso aqui é assim, e tal, e crescimento de igreja é assim, menino bem novinho. Quando terminou, eu falei assim: quem é esse menino? Ele falou: esse é meu filho. Aí eu falei: pastor, se eu não soubesse mais nada de você, só o fato do teu filho estar interessado no que você está fazendo já legitimava seu trabalho. O menino está mais compenetrado do que você, está sabendo mais do que você está fazendo do que você mesmo. Aí o pastor encheu os olhos de alegria, pegou na orelha dele assim e disse: é verdade, pastor,
esse menino aqui está preparado para isso, para aquilo, para aquele outro, para treinar pastores. Esse é o nosso desafio. Esse é o nosso desafio, igreja. Ontem eu estava andando, eu e o Azaf e a Toia. Aí o Azaf olhou para mim assim e falou assim: pai, não é qualquer filho que é bom igual eu sou para o senhor, não. Eu falei: você não está entendendo, macho. Não é qualquer pai que é bom igual eu sou para você. Eu estava pregando lá em Miami, aí numa casa, aí chegou um cara que disse: meu Deus, pastor Adalberto, eu ouvi essa mensagem há 20 anos atrás, lá no Rio de Janeiro, e falou todos os pontos da mensagem, todo mundo: uau, que mente prismática. Eu falei: mente prismática? Que mensagem incrível. O cara lembrar 20 anos depois, é a mesma coisa de ontem. Esse é o nosso desafio. Levar os nossos filhos a amarem aquilo que nós amamos, morrerem por aquilo que morreremos, sentir o que sentimos. John Stott, em seu livro Eu Creio na Pregação, ele falou sobre o perigo do avanço tecnológico. E na época dele ele falou sobre o perigo da televisão na vida da igreja e das famílias. Fico pensando, hoje à tarde eu fiquei pensando, se John Stott fosse escrever hoje sobre o perigo da internet para a nossa geração, irmãos, eu vou falar algumas coisas. Eu não espero que todos vocês concordem com o que eu vou dizer, mas eu espero que pelo menos você se permita pensar sobre o que eu vou falar. É verdade que a internet é uma das maiores invenções de todos os tempos. É verdade que a comunicação se tornou precisa, ágil e global. Estou lá em Carolina do Sul, fiz uma chamada de vídeo falando com os meus filhos, olhando para eles. Estava lá em Boston pregando a mesma coisa, porque a internet encurtou distâncias. A internet democratizou a informação. Irmãos, nós temos um presidente da república que foi eleito sem a grande mídia, com um celular na casa dele, porque a internet democratizou as informações, abriu para o conhecimento de tudo e de todos. Fico pensando como seria a pandemia sem a internet, para as crianças pelo menos terem aula em casa. Como seria? Olha que ferramenta incrível. Imagina se Paulo tivesse, nos dias dele, Jefinho, condições de transmitir o que ele pregava para o mundo todo. Imagina o que ia bombar uma live com o apóstolo Paulo. Era milhões e milhões de pessoas. Esses caras que fazem sucesso na internet não tem ideia do que é um cara a cavalo escrever toda a teologia do Novo Testamento. Não tem ideia do que é um cara da prisão influenciar a vida de uma igreja. Então, com a internet, o evangelho ganhou ferramentas impressionantes. Você está me assistindo por causa da internet. Quero louvar a Deus pelos irmãos que ficaram aqui o dia inteiro trabalhando, passando fio, se preparando, porque queimou aparelhos aqui que eles compraram, outros já trocaram. Quero louvar a Deus por essa equipe maravilhosa. A gente pode aplaudir a Jesus por causa deles, irmãos. Você está me ouvindo bem? Tem alguém que está aqui bem antes de nós, preparando esse som. Está chegando essa imagem na sua casa. Tem alguém que vem aqui trabalhar para isso acontecer. Glória a Deus por tudo isso. Domingo eu estava pregando lá em Fortaleza, e um irmão de Portugal, quando eu terminei, me mandou uma mensagem
dizendo: pastor, eu cheguei em casa tão frustrado, arrasado, e aí eu comecei a ouvir o senhor pregar. Deus me renovou no espírito, Deus me pegou aqui em casa, aqui em Portugal. Imagina, irmão, lá na Europa. Nós temos irmãos aqui lá dos Emirados Árabes que acompanham as nossas reuniões, gente no Paraguai, na Argentina, temos gente lá em Santa Catarina, lá em Fortaleza, que estão assistindo. Glória a Deus por isso. Mas é verdade também que quando essa ferramenta ela é usada de forma errada, ela se tornou uma ferramenta nas mãos do diabo. Se tornou uma ferramenta letal contra crianças que usam sem o acompanhamento de pais. Irmãos, eu vou fazer algumas perguntas pastorais. Escute bem o que eu vou dizer antes. Eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que você entende. Então preste atenção nisso. Não me responda, mas pense aí com você. É normal uma casa de cristãos onde a internet funciona 24 horas por dia, irrestritamente, com crianças, adolescentes ou jovens dentro dessa casa? Você acha que quando você vai dormir, eles vão estar na frente da internet e vão colocar o R.R. Soares para pregar para eles na madrugada? É normal isso. Por quê? Porque eu me lembro de estar ensinando a igreja e dizer para eles: irmãos, não coloque televisão no quarto dos seus filhos. Eu me lembro de falar isso muitas vezes. Hoje a televisão é obsoleta, o mundo está na palma da mão. É normal isso. É normal uma menina de 8, 9, 10 anos ter TikTok, ter acesso a tudo que esse canal oferece. É normal isso. Porque foi instalado no meu celular num dia, no outro eu pedi para desinstalar. É normal isso. É normal um casal ir se deitar e cada um com o celular, um do lado, outro do outro. É normal isso. É normal uma família ir para a mesa, cada um com o celular. Meu irmão, tem um irmão meu mais velho, Ademar é o nome dele. A gente está na casa dele, quando chega todo mundo à mesa, ele pega uma cestinha e diz: coloca seu celular aqui, por favor. A gente vai para um momento de comunhão e todo mundo coloca o celular dentro da cestinha. É normal o momento que o pão da presença está ali, está todo mundo conectado. É normal uma família salva por Jesus passa mais tempo na frente do celular do que com a Bíblia, do que com Jesus, do que em oração. É normal isso. Sabe qual é o maior jejum que nós vamos ter que fazer agora nessa estação? Não é de comida. O jejum que mais vai custar para a igreja odierna é o jejum de redes sociais. Eu não sei se você concorda, mas escute, com toda a sinceridade e amor pastoral que eu tenho por você, eu estou me importando bem pouco se você concorda, porque para mim isso não é normal. Não é normal. Eu não me esqueço um dia sequer da minha vida de a gente sentar à mesa, meu pai orar e todo mundo olho no olho. Mas o que é que tem acontecido com as nossas reuniões de família? O John Stott, ele fala dos males da televisão. Eu quero aplicar o que o John Stott diz aos males da internet. Primeiro, preguiça mental. A internet tende a tornar as pessoas mentalmente preguiçosas. Ela atrai, seduz, manipula pessoas. Pastor, não seja radical. Eu estou pregando para mim primeiro, querido.
Depois para você. Quer saber se eu estou falando besteira? Não conta para ninguém, tá? Não conta. Porque antes de eu pregar para você, eu fiz para mim, está aqui no meu celular. Vai lá no seu celular e vê como você está investindo o seu tempo. Ele vai dizer para você quanto tempo no Instagram, quanto tempo no WhatsApp. Ele vai dizer para você, porque ele disse para mim. Onde é que nos perdemos? Quanto tempo ocupado com a vida dos outros? E sabe qual é o problema? É que você é o passivo nessa relação. Isso é dependência. Não, pastor, a hora que eu quiser eu paro. Tente para você ver. Pastor, o senhor está falando coisa muito séria hoje. Estou. Tente. É como um drogado que diz: a hora que eu quiser eu largo a cocaína. Tente para você ver. Porque eu já fiz esse exercício. Parece que está faltando uma extensão do seu corpo. Vai no banheiro, celular. Vai no carro, celular. A hora que o sinal fechou, celular. Paramos de folhear os livros, folhear os jornais, folhear a Bíblia, para folhear a revista Caras, que é o Instagram moderno. Só que esse é com os nossos conhecidos. Eu não espero que você dê glória a Deus ou goste do que eu estou falando essa noite, irmão. De verdade, eu não espero que você saia daqui aplaudindo o que eu estou pregando. Mas essa geração tem se tornado uma geração preguiçosa mentalmente. Quer ver? A internet pode causar exaustão emocional e confusão psicológica. A televisão e a internet tendem a tornar as pessoas emocionalmente insensíveis. Por quê? Porque a internet tende a tornar as pessoas psicologicamente confusas. Por quê? Porque no afã de retratar a realidade, escuta bem isso, torna-se uma formadora de opinião. Ideias, conceitos, valores, filosofias e crenças são despejadas na frente de pessoas que na sua maioria absoluta não tem condições de filtrar e julgar o que é certo e o que é errado. Aí fica com a maioria. Um dia eu perguntei para uma pessoa: como é que você curte isso? Acha bonito isso? Você leu isso? Disse: não, eu li, mas não vi nada de errado. Uma heresia estava rasgando a Bíblia. Por quê? Como fazer apologia da verdade se não conhece a verdade? Isso é sério que eu estou falando essa noite, irmãos. Eu amo essa apresentação desse livro. Foi feito pelo Dr. Billy Graham. Ele diz assim: milhões de pessoas estão buscando hoje uma voz de autoridade que mereça confiança. Aí ele diz: a palavra de Deus é a única autoridade real que nós temos. Ela projeta luz sobre a natureza humana, os problemas do mundo e o sofrimento do homem. Além disso, ela revela de modo claro o caminho para Deus. Olha só o que o Billy Graham disse, porque já não está entre nós. A Bíblia é antiga, mas ela é sempre nova. É o livro mais moderno do mundo. Há uma ideia errônea de que um livro antigo como a Bíblia não pode falar as necessidades do homem. Os homens de algum modo pensam que numa era de realizações científicas, na qual o conhecimento cresceu mais nos últimos 20 anos do que em todos os outros séculos anteriores, esse livro se tornou obsoleto. Mas para todos os que leem e amam a Bíblia, sabem que ela é a boca de Deus falando conosco. É na palavra de Deus que encontramos resposta para perguntas fundamentais da vida, do tipo: de onde vim? Por que eu estou aqui? Qual é o propósito da minha existência? Uma das grandes necessidades da igreja no presente é voltar para a Escritura, porque ela é a base da nossa vida, fé e prática. Estou falando de coisas do nosso dia a dia, irmãos. É comprovado que a internet pode causar esfriamento espiritual. Eu preciso terminar, mas escute isso.
A internet tem um poder de trazer apostasia. O que é apostasia, pastor? Desviamento vagaroso. Pastor, então vamos desligar a internet? Não. Vamos encontrar um lugar de equilíbrio. Vocês têm noção de quanta gente que está desigrejada por causa da internet? Quanta gente que já sentiu Deus nesse ambiente, que já chorou, que já teve experiência com Deus, mas que não voltou mais, porque ficou confortável ficar no sofá da casa. Vocês têm noção de quanta gente parou de entregar o dízimo? Porque alguns ateus e atoas dizem o que o Jefinho falou agora há pouco, é só para o Antigo Testamento. Você tem noção de quanta gente parou de orar em línguas? Porque hoje a brincadeira da moda é imitar quem ora em língua. E nós que oramos ainda damos risada, achamos legal. Que mensagem é essa, pastor? Você tem noção de quanta gente parou de chorar? Porque começou a ouvir. Eu ia falar uma coisa, não vou, eu preciso ter moderação sobre o que eu vou falar. Começou a ouvir todo tipo de conselho, conceito. Você tem noção de quanta gente parou de acreditar na contemporaneidade dos dons? Não, Deus não cura mais, porque senão o Covid não estava levando tanta gente. Que tira um versículo do seu contexto e vai para a internet defender seus interesses. Você tem noção de quanta gente deixou de acreditar na família quando um pastor vai para a internet e diz que apoia casamento homossexual, homoafetivo? Você tem noção de quantos abortos aconteceram depois que aquele pastor falou que ele apoia o aborto? Irmãos, nós somos a comunidade da Bíblia. Nós conhecemos a verdade. E os apelos do diabo é esse: vão, mas não vão longe. Não cresçam nesse relacionamento. Em contrapartida, Satanás, vocês têm noção de quanta gente foi salva por causa de uma pregação da verdade através da internet? Quanta gente conheceu a verdade? O que nós precisamos? Encontrar um lugar de equilíbrio. Vá para a mesa com a tua família e proíba de levarem celular. Eu não consigo fazer isso. Lute. Primeiro a gente faz os nossos hábitos, depois os nossos hábitos nos fazem. Vá para a cama com o teu marido, mas não leve o celular. Pastor, já estou habituado. Mude. Se você tem adolescente na sua casa, desliga a sua internet. Você é responsável porque eles vão ver depois que você estiver dormindo. E você vai prestar conta disso diante de Deus. Ah, eu não queria ouvir isso. Pois é, mas Deus te trouxe aqui para você ouvir isso. Eu quero ir para o céu. Eu tenho um monte de erros, de equívocos, de falhas, de fraqueza, assim como você. Mas eu quero ir para o céu. Por favor. O que tem gente de que parou de acreditar no Evangelho. Não, porque eu ouvi o que o fulano de tal disse. Difamadores da verdade. Hipócritas que nunca viveram uma experiência com Deus, estão querendo roubar a sua. Gente que nunca soube o que é passar uma noite inteira com Ele, estão dizendo que vida cristã é assim mesmo. Não!
Existe muita gente apaixonada por Jesus. E essa modernidade não vai roubar a essência que tem dentro de você. Tem muita gente me empurrando, dizendo: vai pastor, vai. E eu sei que eu tenho que ir. Eu sei que eu tenho que ir para as redes sociais. Eu sei que eu tenho que impartir o que está no meu coração. Eu sei disso. E Deus tem falado comigo também que eu tenho que ir. Eu sei disso. Esse é o instrumento que Deus deixou para nós. Por favor, seja dosado. Por favor. Por favor. Entenda que equilíbrio é o lugar mais difícil para um ser humano pisar. Por favor, entenda isso. Você tem noção de quantas pessoas foram tocadas por essas lives que o pastor Tiago faz? Quanta gente que foi alcançada, quanta gente que entendeu coisas, quanta gente que foi livre, liberto. Mas eu conheço o pastor Tiago fora das lives. Eu sei quem ele é como homem de Deus. Eu sei quem ele é. Então quando você parar para escutar ou para reproduzir o que você está ouvindo, pergunte a você mesmo: quem é essa pessoa atrás da câmera? Onde está a história dela? O que é que ela já construiu? Quem é a família dela? Acorda, irmão, acorda, Brasil. Acorda, você que está aí do outro lado dizendo: não, mas tem muita coisa boa no meio. Sim. Não demoverei dos meus postulados, ao menos que me prove o contrário, à luz da Bíblia pela razão, à luz da razão pela Bíblia, disse Martinho Lutero. A reforma protestante foi isso: só a fé, só a graça, só as escrituras, só Jesus, o único que salva, cura, batiza e leva para o céu. Eu acredito em língua estranha, eu acredito em movimento do céu, eu acredito na contemporaneidade dos dons. E não me interessa o que dizem os modernos. Eu acredito no que eu estou pregando para você, sabe por quê? Porque eu fui preso e agora eu sou livre. Eu conheço o Rabacaxé, Mandarabassuri, Andarabastérias. Eu sei quem é Ele. Ele está nesse ambiente. Ele está tocando a tua vida. Você que está assistindo essa palavra, fique de pé comigo agora. Todo esfriamento espiritual, todo esfriamento espiritual, todo esfriamento espiritual, caia por terra. Todos os demônios do inferno que se levantam contra essa palavra que foi liberada essa noite, caiam por terra. Todo espírito de contradição ao que Deus quis liberar essa noite, caia por terra, na autoridade do nome de Jesus. Ora macaxê, mandalabassúrias. Vem e toma seu lugar. Vem e toma seu lugar. Vem tomar o teu lugar, Senhor Jesus. Vem tomar o teu lugar. Eita! Vem tomar o teu lugar, Senhor Jesus. Sim, sim, essa igreja vai caminhar para o futuro, sem derrubar as pontes do passado. Essa igreja vai caminhar para o futuro, sem desprezar o que foi construído até agora. Oh, sim. Ora bacaxé, mandarabassuri, andarabastérias. Oh, oh. Nada além de ti, Jesus. Que nada seja edificado sobre outro fundamento, a não ser o Senhor Jesus.
quero orar agora, porque nós não temos mais tempo. Eu tenho que encerrar essa reunião agora mesmo. Quero que você coloque a mão sobre o seu coração. Oh, meu coração está batendo mais forte essa noite. Eu sei o que eu liberei aqui essa noite. Eu sei que principado que eu afrontei essa noite. Todo revanchismo está bloqueado na autoridade do nome de Jesus. Nossos netos conhecerão o Deus que nós amamos. Não, Satanás. Irmãos, me mandaram um vídeo de 2 adolescentes, a professora numa sala de aula. Irmão, eu não tenho coragem de mostrar para os meus filhos nem para minha esposa aquele vídeo. 2 adolescentes, você viu isso? Se beijando. 2 meninos, não tinha mais que 13 anos aquele menino, se beijando na boca, e as professoras e os alunos tudo cantando, celebrando. Não, Satanás! Não, nós vamos ser presos se preciso for, mas Deus criou homem e mulher, Satanás. Não, demônio! Nós não achamos isso normal. Não, Satanás! Não, filosofia de esquerda maldita! 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 Não! Nós tememos a Deus e a Bíblia é a palavra de Deus. Maldita! Aqui está o nosso manual. Me revoltou o meu coração de ver aquilo. 2 meninos. Como que alguém pode aplaudir e celebrar aquilo numa sala de aula? Não, não, não é normal. Não, não é normal. Não foi assim que Deus fez. Ore comigo agora. Ore comigo agora. Vem aqui, pastora Lara. Eu te conheço, eu sei o que você carrega. Eu quero que você guerreie agora, porque ela vai fazer uma oração rápida, porque nós não temos mais tempo. Eu tenho que encerrar essa reunião. Coloque a mão no seu coração nesse momento. Traga agora para esse momento a sua casa, os seus filhos. Se eles são pequenos ainda, clame por eles. Se eles são adolescentes, entrem nesse lugar por eles. Oh, não permita entrar para o deserto e que os seus filhos fiquem no Egito. A nossa palavra é não. A nossa palavra é não. A nossa palavra é não. Os nossos filhos são do Senhor Jesus. Pai, nós clamamos por Ti. Nós clamamos, Senhor, pela Tua intervenção. Nós clamamos, Senhor, pelo Teu sangue que jorra sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Oh, levante tua voz agora. Diga para
amor de Deus, a graça de nosso bem-amado Senhor e Salvador Jesus, as consolações doces do Espírito Santo, esteja no coração de todos e todas, e todos dizem: Deus é bom, todo o tempo. Deus é bom. Você não tem muito tempo, então é bom você sair rápido.